Alô, pessoal, tranquilito no mas? Por que será que as commodities e os fertilizantes subiram tanto de preço? Será que estamos entrando em um novo superciclo das commodities? Será que é hora de você comprar os fertilizantes? Para isso, conversei com o consultor Marcelo Melo da StoneX. O Marcelo nos deu uma verdadeira aula sobre mercado de fertilizantes e é imperdível. Fique aqui, porque vai valer a pena. Pessoal, eu estou aqui com o administrador Marcelo Melo da StoneX, que é a antiga FC Stone, apenas trocou de nome. E o Marcelo, ele trabalha com análise de commodities no mundo e trabalha muito com fertilizantes. Então, o Marcelo tem uma longa experiência para nos ajudar a entender esse momento em que os fertilizantes, as commodities, soja e outras, tiveram fortes subidas recentemente. Marcelo, de novo, muito obrigado por participar aqui do canal, por contribuir, para todo o pessoal que assiste aqui o nosso canal Adubos e Adubações. E eu tenho a primeira pergunta, o que está ocorrendo para que todas essas subidas dessas commodities, vários fertilizantes, a soja e outras commodities do mundo, tenham atingido os patamares que atingiram? E o que exatamente está ocorrendo para isso? Perfeito. Bom, antes de mais nada, também bom dia a você, Nelson, e a todos que vão estar nos acompanhando. É um prazer para mim estar sempre aqui, viu, Nelson? De modo que é muito gostoso. Então, sou eu que agradeço. Olha, eu acho que primeiro nós precisaríamos dar uma olhada rápida no que aconteceu no ano passado, na verdade, né? Porque nós tivemos a conjunção de alguns fatores importantes, né? Então, nós começamos o ano passado e foi um ano muito agitado no segmento de fertilizantes e no segmento agrícola como um todo. E começamos assim, na primeira semana de janeiro, nós tivemos a conclusão do acordo comercial que mais ou menos colocou um final, ou pelo menos uma trégua na guerra comercial que o Trump, há 3, talvez há 4 anos, tenha iniciado contra a China, né? Então, está Estados Unidos e China aí numa guerra comercial. E isso impactou muito o mercado agrícola, né, anteriormente, porque os preços das commodities agrícolas caíram muito fortemente. E um dos motivos foi exatamente o fato da China ter diminuído, de certa maneira, ou haver uma expectativa de que até diminuiria mais ainda, as compras de soja dos Estados Unidos. Para o Brasil isso foi muito bom e nós fomos crescendo muito as nossas exportações. Bom, então do ano passado, 2020, começa com essa boa notícia. Logo em seguida, em fevereiro, março, nós tivemos uma segunda excelente notícia, porque os Estados Unidos, especificamente no que diz respeito a fertilizantes, ele tinha vindo de 3 estações de aplicação de fertilizantes muito ruins, por problemas climáticos. Então, foi o outono de 2018, foi muito chuvoso, e lá nos Estados Unidos é muito importante, eles têm 2 momentos de bastante demanda de fertilizantes. O plantio, onde a demanda é mais forte ainda, que é na primavera, e as aplicações de outono, que são aí logo antes, durante ou logo depois da colheita, né? Então, em outubro de 2018 foi muito chuvoso e eles tiveram pouca aplicação de fertilizantes. Aí eles estavam todos muito confiantes que na primavera de 19 eles iam ter um bom ano para consumo de fertilizantes. Mas isso não ocorreu. 2019 foi um ano estranhíssimo, foi um ano em que o plantio nos Estados Unidos, em vez de começar em final de abril, maio, ele foi começar em começo de junho, tipo dia 10 de junho.
porque atrasou terrivelmente o início do plantio. Então, mais uma vez, houve uma grande frustração, a segunda já consecutiva, com relação ao consumo de fertilizantes lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o maior importador mundial junto com o Brasil. A gente fica trocando aí o posto, a gente tem ano que importa um pouco mais, ano que os Estados Unidos importa um pouco mais. Então é muito importante. E por fim, quando daí chegamos no outono de 2019, havia uma expectativa de que podia ser por fim um pouco mais forte. De novo, muita chuva e nada ocorreu, pouca aplicação de fertilizante. Então foram 3 momentos seguidos muito ruins. Quando chegamos em fevereiro de 2020, o tempo estava redondo, tudo estava bem sinalizado e realmente foi um plantio excelente. Quando veio, então, em fevereiro, março, todo mundo se preparou. Quando veio abril, final de abril, começou-se o plantio excelente, e foi tudo redondo. Então, nós tivemos aí uma boa demanda nos Estados Unidos, o que por 3 estações anteriores não ocorria, quase 2 anos inteiros, né? E, bom, aí quando nós chegamos em março, na verdade, nós começamos a ter um pouco de má notícia, né? Porque já vinha esse assunto da pandemia, a China com coronavírus, e a China entrando já em março já tinha entrado e saído do lockdown, mas aí o Brasil já estava entrando nisso, os Estados Unidos a situação também já estava muito complicada, Europa, e começamos com o assunto da pandemia. Mas a pandemia também, na verdade, foi muito, quer dizer, ela foi para o segmento agrícola e de fertilizantes praticamente inócuo, quer dizer, não houve quebra de produções, não houve especificamente em fertilizantes, não houve nenhum problema sério durante o ano todo mundo morria de medo de logística, vai ser um problemaço, não vão conseguir, não vai ter navio, não vai ter isso, não vai ter aquilo, vão parar, não parou nada, né? A área agrícola funcionou muito bem, isso era muito importante, porque senão a pandemia ia piorar ainda mais os efeitos da pandemia se nós não tivéssemos produção de alimentos adequado, e tivemos, o Brasil produziu muitíssimo, exportou muitíssimo o ano todo, e em outros lugares mundiais também, nos Estados Unidos também não houve problema, na Índia, na própria China, né? Então, tivemos aí esse assunto da pandemia. Aí, o que nós tivemos de importante, aí nós fomos assim até mais ou menos o meio do ano. Nós tivemos a crise do petróleo, isso foi muito interessante, né? O petróleo chegou a ser cotado com um valor negativo em abril, se vocês se lembram, né? Que era uma distorção, problema de bolsas, na verdade, mas enfim, mostrava que a situação era muito complexa, né? Ninguém queria petróleo, então o cara que tinha que entregar petróleo pagava para o outro ficar, né? Pagava para o vendedor, falava, fica com isso aqui, eu te vendo e eu te pago para você ficar com ele. Então, chegou a ter petróleo com cotação negativa realmente na Bolsa por algumas, talvez 10 dias, uma semana, 10 dias. Bom, quando nós chegamos em junho, nós tivemos um assunto muito importante, porque nos Estados Unidos, a Mosaic, que é grande produtor de fósforo nos Estados Unidos, ela decidiu entrar com uma petição para imposição de sobretaxas de importação sobre produtos de origem marroquina e russa, né? Isso aí conturbou muito o mercado, né? E isso aí, a partir de final de junho, isso foi dia 26 de junho, se eu não estou enganado, do ano passado, quando a Mosaic entrou, a partir de então, já a partir de julho, as importações americanas de origem Marrocos e Rússia praticamente zeraram, né? E era um volume importante que os Estados Unidos estavam importando, na média 3 milhões de toneladas ano desses produtos, e esses são 2 dos 3 ou 4 maiores produtores mundiais. O maior produtor mundial é a China, que já estava fora do mercado americano por conta da guerra comercial, né? Então o Trump, há uns 2, 3 anos atrás, a gente vai perdendo a noção do tempo, mas mais ou menos isso, o Trump impôs 25% de tarifa de importação de fertilizantes
de origem chinesa, por conta da guerra comercial. Então a China já estava fora dos Estados Unidos. Daí, com essa petição para a imposição de sobretaxas, também ficaram fora Marrocos e Rússia. Então os Estados Unidos ficou numa situação onde ele não tem como comprar, como importar dos 3 maiores exportadores mundiais. Obviamente isso gerou e continua gerando uma crise concreta de oferta nos Estados Unidos, ou seja, há um risco nos Estados Unidos de que, se a demanda for muito grande, vai faltar fosfatado, porque a Mosaic e os demais produtores locais ali, a Agrion, na verdade, a Nutrien, eles não têm capacidade de produção suficiente para suprir toda a demanda. E como os 3 maiores exportadores estão impedidos de ir aos Estados Unidos, há uma crise concreta de oferta. Né? Muito bem. Esse assunto persistiu até dezembro, quando foram impostas as sobretaxas, e agora em janeiro, finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, elas foram reajustadas. E no final, o que acontece? A Rússia tem 2 produtores grandes, um dos produtores é a Fosagro. A Fosagro tem uma taxa de 9% agora para exportação aos Estados Unidos. Então 9% não inviabiliza aquela venda, mas torna difícil, é mais fácil ela vender em outros lugares. A OCP tem uma taxa de 22%, o que possivelmente inviabiliza a venda, e a Eurochem, que é o outro russo, tem uma taxa de 42%, também está totalmente fora do mercado. Então essa situação tende a prevalecer. Agora, em final de março, o ITC, que é a International Trade Commission, tem que se pronunciar se ele aceita e valida essas taxas que estão válidas nesse momento provisoriamente, ou se ele não concorda, e daí a alternativa é zerar as taxas, o que colocaria os Estados Unidos de volta a uma situação absolutamente normal. Nós não acreditamos que seja esse o cenário que vai ocorrer, mas a gente nunca sabe, né? Então, esse foi, no caso do fosfatado, o motivo para os aumentos. Os aumentos foram muito fortes, né? O fosfatado chegou a ser cotado, quando começou tudo isso, no Brasil estava $300 por tonelada, nós estamos agora a 600, né? Então, de junho do ano passado até agora, nós subimos literalmente 100% em dólar por tonelada, tá? O preço de MAP, né? Nos Estados Unidos subiu até mais do que isso. Então, é uma situação bem complicada. Bom, além disso, quando foi a partir de agosto, nós tivemos uma outra situação muito importante para o segmento agrícola, que foi o início de um boom forte, um rally muito forte de preços de grãos, né? Então, soja, que estava cotada aí, talvez, não me lembro o número exato, não é a minha especialização realmente é fertilizantes, não grãos, evidente, estou ligado a grãos, mas eu acho que soja estava por volta de $9 por bushel, já não estava tão ruim quanto os 8,5, mas estava lá pertinho, lá perto dos 9, e soja veio bater $14,50 por bushel. Então é um aumento muito forte aí, da ordem de 60%, 65% ou mais. E isso aí ocorre a partir de agosto. E então, o pessoal produtor, principalmente de fósforo, é um mercado um pouco assimétrico, na verdade. Então, você tem aí alguns grandes produtores mundiais, e eles têm um poder muito forte sobre o mercado. E eles, digamos, quando eles viram o preço de grão subindo muito forte, eles também decidiram que eles precisavam participar desse mercado. Então, eles começaram a subir preços de grãos, preços de fósforo, principalmente, e o mercado mundial foi aceitando. Então, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, foi aceitando. Nos Estados Unidos, porque eles não tinham outra alternativa. No Brasil, porque nós também estávamos com um preço tão bom de soja que o produtor e as relações de troca, de fato, estavam excelentes. E o produtor foi comprando muito forte isso, né? Então, isso foi validando os aumentos de preço e isso aí foi subindo. De fato, agora existe um pequeno probleminha de demanda típica dessa época do ano, porque essa é uma época onde nós devíamos estar com baixa demanda de fósforo e, na verdade, nós estamos com alta demanda de fósforo no mundo.
E daí o que aconteceu é que a OCP, né, no Marrocos, está fazendo uma manutenção preventiva, então ela reduziu a produção dela em cerca de 8% no primeiro trimestre do ano. E a China está totalmente fora do mercado, como eu disse, ela é o maior exportador, mas por conta do inverno muito rigoroso, eles têm uma restrição de consumo de energia por conta do consumo para calefação, então eles privilegiam o consumo para calefação, eles chegam para os produtores de commodity e falam: vocês têm que produzir menos, vocês têm que consumir menos energia, e o pouco que eles produzem, eles utilizam para constituir os estoques para plantio deles, que começa agora também em março, né? Então a China está fora de mercado, e esse ano com mais força. Normalmente ela sai, mas com menos força. Esse ano o inverno está muito rigoroso e eles estão todos em home office também, então a calefação está consumindo muito. Então a China está fora. Mas tudo isso é temporário. Quando a gente chegar a março, abril, essa situação toda se regulariza. A OCP volta à produção normal dela, a China volta ao mercado, os preços estão altíssimos. A China é o maior custo mundial, o maior exportador mundial, mas o maior custo. Ela vai vir, na minha opinião, babando para cima do mercado, e esses preços tendem a aliviar um pouco, então, ali para frente. Até porque o Brasil também já antecipou muito. Então, isso a gente falou muito de fosfatado, mas é importante também, um outro ponto que eu esqueci de falar também do ano passado, é que a Índia ela tem duas safras. Ela tem uma primeira safra que eles chamam Kharif, e foi muito forte o ano passado. Então a demanda indiana de fertilizantes, se a Índia é o segundo maior consumidor mundial, ela cresceu 13%, é muita coisa. Isso ano passado. Então isso também, isso aí bombou também a demanda, aumentou muito a demanda, principalmente de ureia na Índia, mas também de fósforo. Então a demanda de ureia, daí fez a ureia também ter um ciclo bem volátil e muito forte. A Índia passou o ano fazendo concorrências imensas de compras de ureia. Isso também fez a ureia subir, né? E o KCl foi o único bem comportado. Ele acabou o ano passado, ele acabou o ano 12% abaixo do que onde ele tinha começado. A ureia acabou o ano 18% acima de onde tinha começado. E o fósforo acabou o ano com 40% acima de onde tinha começado. E este ano, então, isso foi um resumo muito rápido de por que os preços subiram tanto, por essas situações todas que ocorreram ano passado. E esse ano, essa situação se potencializou ainda mais. Então, de janeiro para cá, olhando o número aqui para não errar, a ureia de janeiro para cá subiu no Brasil 33%, $100 por tonelada. Tá? É muito. Então, nós estamos aí com 5, 6 semanas, subiu $100, né? Dá mais de... dividir por 6, 100, dá $20 por semana, é uma barbaridade, né? O DAP, o MAP no Brasil subiu $140, também 33% neste ano, né? E o KCl continua sendo um menino bem comportado, subiu só 20% esse ano, $46, né? Mas vai subir mais dele ainda, né? Então, isso aí é uma explicação de por que a gente chegou aqui. Se fala de um novo super ciclo de commodities no mundo. Inclusive, convido a todos a irem na descrição do vídeo, que eu vou deixar um link para uma reportagem que eu agradeço, Marcelo, ele me mandou, da Bloomberg e do JP Morgan, falando sobre essa possibilidade. Primeiro, né, para nós agrônomos, o que é um superciclo? E isso de superciclo é uma certeza ou uma suposição que a Bloomberg lançou e o JP Morgan também lançaram? Mas como é que você vê isso? Primeiro, o que é um superciclo? E isso aí vai efetivamente acontecer? As possibilidades são muito altas. Olha, os superciclos de commodity são uma avaliação, né, econômica muito interessante, na verdade. E, aparentemente,
elas vêm ocorrendo. Acho que o primeiro grande superciclo importante foi aí na Revolução Industrial, lá nos anos de 1800, né, 1700, final dos 1700, 1800, na Inglaterra, né? E aí houve um boom muito grande de commodities, porque começou a utilizar cada vez mais commodities, né? E desde então, eu não sou um especialista no assunto, mas desde então há, de tempos em tempos, esses superciclos, né? E aparentemente nós tivemos aí um superciclo que nos anos 70, né, cresceu muitos preços. Ele acaba mais ou menos na época das crises do petróleo, quando o petróleo então também sobe violentissimamente. Isso acaba gerando um problema econômico muito grande no mundo, o Brasil nem se fale, né? E daí você vê claramente que há uma queda muito grande em todas as commodities. Depois, a partir de meados dos anos 90, nós tivemos o último superciclo muito importante, que foi por conta da urbanização na China, né? Então a China se abre para o mundo aí a partir do início dos anos 90, 92, 93. Ela começa um processo altamente centralizado, altamente coordenado, de urbanização muito intensa, o que puxa muita commodity novamente, e esse ciclo se prolonga até 2005, 2006, 2007, e naquele momento aí, em 2008 nós temos, foi o auge desse superciclo, e aí em 2008 nós temos a crise, nada a ver com o superciclo, mas nós temos a crise com a quebra do Lehman Brothers, né? Na verdade a crise do subprime nos Estados Unidos, e a quebra do Lehman Brothers, que causa um problema mundial seríssimo, e esse é praticamente o final do superciclo, porque daí os preços também caem muito, continuaram num patamar bom, mas com uma queda muito significativa. E até é interessante, porque nesse momento que houve essa quebra com o subprime, a quebra do Lehman Brothers e tudo isso, você tinha cidades na China que tinha 3 ou 4 cidades, eu não lembro mais os nomes, estavam prontas, cidades assim para 20, 25 mil habitantes, com shopping center, com condomínios residenciais, condomínios comerciais, com tudo, supermercado construído, tudo pronto, zerado, não tinha ninguém morando na cidade, as cidades eram totalmente fantasmas, né? Então era impressionante a maneira como as coisas fluíam por lá, né? E agora, desde então o mercado ficou aí, que a gente chama em inglês ranging, né? Então os preços sobem um pouco, caem um pouco, sobem um pouco, caem um pouco, em todas as commodities, né? E eu trabalhei muitos anos com metais, e tudo isso que eu estou falando aqui eu sei que aconteceu no agrícola, que eu estou agora nos últimos anos, sei que aconteceu em fertilizantes, por exemplo, quando foi aí em 2008, estávamos no auge desse superciclo, nós estávamos com MAP aí a preços de mais ou menos $1.200 aqui no Brasil, né? Estávamos com ureia e KCl um pouquinho abaixo de $1.000 por tonelada, 980, 950, né? E aí vem a quebra do Lehman Brothers e os preços em 6 meses caem 40%, né? E foi assim com todas as outras commodities também, tudo caiu muito, né? Petróleo, metais, tudo. Então agora há uma discussão muito grande, e o que o pessoal está vendo é que... Marcelo, sim. Só uma pergunta para agrônomos, que nem eu e vários colegas, técnicos, agrícolas, o pessoal da área, que não é bem da área de administração, de economia. O superciclo se caracteriza, então, por preços muito altos, ou muito voláteis? Por preços muito altos, né? Por uma subida de preço, lógico, que um preço nunca sobe reto, ele sobe, daí ele cai um pouco, daí ele se consolida no novo patamar, ele sobe de novo, ele cai um pouco, mas ele vai, quando você olha ao longo do tempo, você consegue ver que há uma tendência de subida, né? Esse é o superciclo, até o momento que essa bolha costuma estourar. Cada momento, então lá
nos anos 70, no final dos anos 70, foi pela crise do petróleo. Estourou a bolha, despencou. Quando foi agora esse último superciclo, foi a quebra, foi o subprime, né? E a quebra de um banco importantíssimo nos Estados Unidos, que gerando uma série de dúvidas, um monte de problemas, todas aquelas teorias, como eu venho a história de too big to fail, quer dizer, os bancos dos Estados Unidos não pode. A primeira reação foi, não, o banco vai quebrar, quebra. Cada um quebra, cada um cuida da sua coisa. O problema foi tão sério para o mundo todo que falou, não, agora não, é too big to fail, quer dizer, os Estados Unidos teve que injetar um monte de dinheiro, uma série de outros bancos para evitar a quebra, né? Então você sempre tem. Então, o superciclo, o que está se dizendo é que possivelmente nós estaríamos no início de um novo superciclo. Eles tendem a ser ciclos longos, tá? E de novo, um ciclo que sobe, nunca sobe só, sobe. Tem momentos que ele vai cair um pouco, pode depois voltar a subir, e assim vai indo, né? Mas eles tendem a ser longos, e o pessoal está dizendo que ele vai ser longo, duradouro. E por que estaria acontecendo isso? Porque, primeiro, o mundo sofreu muito com a pandemia. Quando você olha, de novo, na área agrícola e fertilizantes, a gente não vê isso, porque nós não tivemos problemas com a pandemia, né, no mundo todo, agrícola e fertilizantes. Mas, obviamente, petróleo sofreu imensamente. Como nós falamos, petróleo chegou a ser cotado a valor negativo, abril do ano passado. Muitas outras commodities sofreram muito também, né? A atividade industrial, a atividade econômica mundial está sofrendo bastante, né? Tivemos aí recessões grandes no mundo todo, né? Então, os governos agora, principalmente os países industrializados, países de primeiro mundo, eles têm caixa suficiente, estão fazendo estímulos econômicos fortíssimos, né? É uma realidade. Estados Unidos já vai para o terceiro ou quarto estímulo, e está falando aí de trilhões de dólares. Na Europa, uma situação semelhante, na China também. Você tem quer dizer, o mundo conseguiu entrar num equilíbrio, vivendo em home office e tudo, mas também com um nível de consumo um pouco menor. Agora, com as vacinações, a expectativa é que todo mundo vai sair e possa voltar a consumir com mais força ainda, né? Então, tudo isso está gerando essa expectativa que os preços podem subir muito fortemente, né? E o JP Morgan, de fato, lançou aí um artigo aí esses dias, um trabalho falando, não afirmando, né, estamos entrando num superciclo, mas dando a entender que há uma grande possibilidade que sim, estaríamos entrando num novo superciclo, né? Então, é um pouco disso aí, então, a história do superciclo, ok? Tem um parênteses só que eu queria fazer. Eu acho, eu não sou economista, não sou especializado nisso, mas eu vejo que o mundo hoje em dia é tudo muito rápido, né? As comunicações são muito intensas, então tudo é muito mais rápido do que era no passado. Então, se no passado um superciclo demorava 15 anos, 10 anos, 20 anos, é capaz que esse novo superciclo demore 3, 4, 5 anos, né? Então, acho que as comunicações hoje são muito intensas e as mudanças comportamentais também, né, por consequência, ok? Mas isso é uma teoria do Marcelo Mello, hein? Não tem nada perfeito. Marcelo, a nossa última pergunta é sobre o que esperar dos valores de fertilizantes daqui para frente, o que o produtor pode esperar. Mas antes dela, né, para todo mundo ficar esperando a pergunta, uma pergunta rápida, mas muito importante. O que a Stonex e o Marcelo Mello, que a gente vai deixar o seu contato, podem fazer nesse momento de, talvez, insegurança, de expectativa e tudo mais? Perfeito, Nelson. Olha, pergunta ótima. Então, como é que a gente pode ajudar? O que nós fazemos, na verdade, quer dizer, o fertilizante, ele equivale a cerca de 30% do custo de plantio das principais culturas agrícolas brasileiras. E ele é o item mais importante, é o custo mais importante do plantio, portanto, da produção, portanto, aí do produtor rural, né? E, obviamente,
é muito volátil, né? Então, o fertilizante, eu estava falando daqui a pouco, o MAP dobrou de preço de junho do ano passado até agora, 100%. Só esse ano subiu 33%. A ureia, uma situação semelhante. Então, os mercados são muito voláteis. E olha, não é volátil em dólar, ele é volátil em dólar por tonelada. Além disso, você tem o impacto da taxa de câmbio aqui em cima do teu business no Brasil, né? Então, o que nós fazemos é o seguinte: é necessário, a gente imagina que o produtor rural ele tem que ter uma proatividade para definir e comprar na hora certa, porque se ele compra na hora errada com toda essa volatilidade, ele perde um dinheiro muito grande que está em cima da mesa. Se ele conseguir comprar na hora certa, e como novamente falando, mesmo quando sobe, não sobe na linha reta, ele sobe, daí ele cai um pouco, daí ele sobe de novo. Então você tem momentos de compra mais adequados, e fertilizantes é um mercado muito pouco transparente. Então a nossa função é exatamente apoiar os nossos clientes e ajudá-los a identificar o melhor momento de compra e daí ajudá-lo a efetuar a compra desse insumo que é o mais importante. Essa é uma parte da resposta. A segunda parte é o seguinte: bom, Marcelo, então tá bom, então nós estamos nessa situação, e aí? O que vai acontecer agora? Qual é a tendência para frente? A gente falou muito do que aconteceu para trás. Qual é a tendência para frente? Olha, se a gente olhar, primeiro eu acho o seguinte: não vai faltar fertilizante, pessoal. Primeira coisa importante a colocar: o mundo tem capacidade de produção suficiente para suprir as demandas. Então a Índia, como eu falei, o ano passado a Índia é o segundo maior consumidor, a demanda dela cresceu 13%. Mas isso porque ela teve 2 anos seguidos de ventos de monções muito bons. O vento de monção é muito importante, porque o vento de monções eles levam a umidade do Oceano Índico para cima das áreas produtoras na Índia, né? E aí vem a chuva, né? E daí aí propicia o plantio deles. E eles tiveram 2 anos recordes. Eles tiveram um ano que foi 2019, que foi recorde de ventos de monções e, portanto, muita água, muito bom o plantio. E daí, no ano seguinte, foi um segundo recorde, maior que o primeiro. E aí foi essa explosão de demanda. Olha, todo mundo, os especialistas aí, e os analistas, eles analisaram aí as curvas dos últimos 70 anos aí de ventos de monções, e eles dizem que é raríssimo você ter 3 anos seguidos de ventos muito fortes. E aqui nós estamos falando, inclusive, de 2 anos de recordes, né? Então, muito possivelmente, a Índia, este ano, não deve ter uma demanda tão forte quanto a do ano passado. É possível que caia um pouquinho a demanda, o que não seria nenhum desastre, porque ela cresceu demais, né? Crescer 13% a demanda é muita coisa. Bom, na China, a China é o maior consumidor, e o governo chinês, é tudo planificado, eles estão apontando, indicaram que eles querem ter um plantio aí da ordem de 650 milhões de toneladas de toda a parte agrícola, e isto é em linha com o que eles têm plantado. Então eles não estarão crescendo, eles estarão de novo plantando o normal deles. Estados Unidos teve um ano muito bom no ano passado. Eu acho que esse ano, como os grãos estão muito fortes, pode subir um pouquinho, mas mas também não acho que vai estourar o plantio dos Estados Unidos. O Brasil, sim, o Brasil é o 4º maior consumidor, o maior importador, e o Brasil, o ano passado, o nosso consumo, a gente calcula, não temos os números oficiais ainda, mas nós calculamos que deve ter crescido de 6% a 7%, possivelmente batendo 38 milhões a 39 milhões de toneladas, quem sabe 38,5%. E o ano que vem a gente vê que ele pode crescer talvez mais uns 3%, 4% também. Então também é um crescimento forte, mas se você põe então os 4 maiores consumidores mundiais, a Índia cai um pouquinho, os Estados Unidos sobe um pouquinho, o Brasil sobe um pouco mais forte, China fica estável. Quer dizer, também não é que o consumo de fertilizantes vai explodir, não vai subir, o mundo todo vai consumir 20% a mais de fertilizante, não vão conseguir produzir, não é isso, né? E pelo lado da produção, você tem investimentos que ainda estão maturando e que vão crescer, principalmente em fósforo, você tem crescimento de produção. No potássio, você tem ainda um pouquinho de crescimento de produção e você tem uma capacidade ociosa imensa. Então é fácil ligar a chave e produzir
e ureia também. Então, olha, não vai faltar fertilizante. Agora, tem um problema de preço, isso é uma realidade, nós temos um problema de preço. Por um lado, por conta daquela simetria que eu já mencionei, quer dizer, os produtores de fertilizantes como um todo, evidentemente é um número limitado de produtores no mundo, e os consumidores estão totalmente pulverizados aí no Brasil, nos Estados Unidos, na China, na Índia e no mundo todo. Então, há uma simetria. Então, evidentemente, se os grãos estão fortíssimos e vão eventualmente até subir mais, se de fato nós estivermos iniciando um superciclo, também não sei até quando vão subir e quão rápido isso vai ocorrer, mas eu acho que realmente os preços nós vamos estar nos acomodando numa faixa de preço um pouco maior. Isso é realmente mais verdade, principalmente para fósforo. Então, fósforo nós estamos altíssimos. Neste momento, nós estamos atingindo um patamar de preço onde você tem o que a gente chama de destruição de demanda. O produtor rural sente isso na pele, na hora que ele faz, mesmo intuitivamente, as contas de quanto ele está pagando por fósforo, em quantas sacas ele estaria pagando por fósforo para aquela compra, ele vê que está ruim, ele vê que isso está pior que do passado. Nós já chegamos nesse ponto, né? Então o barter vai parar, é natural, a compra vai parar, e eu acho que com isso aí, como eu já tinha dito, eu acho que em algum momento aí a China volta ao mercado, a OCP também acaba a manutenção preventiva dela, novas produções começam a surgir, a demanda diminui no Brasil, daqui a pouco acaba a demanda de plantio nos Estados Unidos, eles sim têm um problema concreto. Então é de se esperar que maio, junho, os preços cedam um pouco. Agora, tem gente que, dependendo da logística, não pode esperar até lá, né? Então, tem gente que tem outros problemas aí, tem outras soluções que a gente pode, às vezes, avaliar. Agora, no nitrogênio, a situação é mais fácil, porque no nitrogênio, pelo lado da produção, a competição é quase perfeita, quer dizer, é muito pulverizada a produção de ureia no mundo todo. Então, a ureia também está altíssima, ela está completamente fora da faixa, nós estamos a preços aí perto de $390 por tonelada, o preço mais alto desde 2015, e esse preço, eu acredito que, pelas mesmas situações, o retorno da China ao mercado, a China é imenso produtor, com a saída dos Estados Unidos do mercado a partir de abril, maio, eu acho que esses preços vão derreter em maio, junho. Então, quem puder atrasar compras de ureia deve fazê-lo, né? Mas também lá no sul, aí onde vocês estão, principalmente no Rio Grande do Sul, tem problemas aí, porque precisa da safra inverno, então não vai dar para esperar para comprar em maio, né? E o potássio eu acho que sobe, mas não sobe tanto quanto os outros. Ele já subiu, digamos, este ano 20%, o ano passado ele tinha caído, mas agora nesse ano ele já subiu 20%. O preço ainda é atrativo, acho que o ideal é comprar potássio o mais rápido que puder, porque eu acho que ele ainda sobe mais uns 10, 15%, mas não vejo o potássio estourando e dobrando de preço, não é como a gente está vendo não, né? Então acho que isso aí seria um resumo mais ou menos, Nelson, de como nós estamos vendo a coisa. Marcelo, muito obrigado. Eu acho que foi excelente, né? São várias dicas para a nossa produção, os nossos produtores rurais que você dá. Eu gostaria de saber se você tem mais algum comentário. Eu quero te agradecer demais pelas milhares de pessoas que vão assistir esse vídeo, que assistem Adubos e Adubações. E você tem mais algum comentário a fazer? Olha, não, acho que não. Acho que só lembrar de novo, como a gente falou, que a volatilidade está muito grande, né? Porque os mercados... Isso eu até conversava com um cliente outro dia. Quer dizer, o mercado de MAP tem subido $40 por semana já, 3, 4 semanas. É lógico, daí tem uma semana que ele dá aquilo que eu falei, os preços não sobem só em linha reta para cima, tem uma hora que ele, agora caiu $30. Bom, é normal, né? Se ele sobe 40 por semana, ele cai 30, ele está só se acomodando, né? Então, de novo, é muita volatilidade, eu acho que é um momento que tem que tomar muito cuidado, tem que ser muito cauteloso e tomar decisões aí com o pé no chão, né? Então,
cuidado, né? Porque é o item mais importante de suprimentos de vocês aí, tá certo? Marcelo, novamente, estamos extremamente agradecidos e um grande abraço para você. Eu que agradeço. Ficamos à disposição. Um abraço a todo mundo.